Muito bem, muita paz, muita luz. Vamos aqui hoje falar um pouco sobre fé, os cuidados e cautelas com a religiosidade das pessoas. Aqui no livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, um dos livros da bibliografia do nosso curso de Sacerdócio e Teosofia de Umbanda, tem uma parte do livro, na página 33, que diz assim, estamos aqui no sexto parágrafo em diante. Saibam que a religiosidade é muito importante na vida de um ser, porque desenvolve em seu íntimo os sentimentos de nobreza, caridade, confiança, perseverança, paciência, resignação, humildade, submissão, respeito, amor e fé. Logo, devemos estimular a fé nas pessoas quando ainda são criadas, quando é mais fácil amoldarmos sua natureza, sua emotividade, seu caráter, seus anseios e sua psique. Sim, principalmente a psique de uma criança deve ser amoldada e um limite deve ser imposto, pois só assim ela nunca exteriorizará certas reações subconscientes, pois sua mente e consciência refriarão ainda no nascedouro certas fobias, neuroses, cacoetes emocionais, distorções morais e de caráter, assim como conseguirá estabelecer um padrão de julgamento do que deve fazer e do que não deve fazer, mas também que deve combater ou refrear seus instintos. A religião, durante um bom tempo, ela foi analisada, inclusive na sociologia, como um freio social, mas a função da religião não é só frear instintos e levar as pessoas a sublimar instintos e desejos, etc. A religião, teologicamente, aí já estou saindo do sociológico, caindo para o teológico, teologicamente, ela ensinada que se trata de um fator de religação com o sagrado. Porém, teosoficamente, podemos considerar que se todos nós somos frutos, extensão da divindade de Deus, não há o que falar em desconexão, porque somos continuidade. Se o seu dedo é continuidade da sua mão, que é continuidade do seu braço, que é continuidade do seu corpo, como alguém pode dizer que o seu dedo pode ser desconectado? Ele pode ser decepado e por um processo cirúrgico ser restabelecido ao corpo. Mas quando se trata de uma extensão divina, não tem como haver um corte, como numa matéria. Não tem como. Então, assim seria a religião seria uma espécie de centrinho cirúrgico onde vai remendar você a Deus. Que sentido faz isso? Então, não existe a desconexão. Então, nesse sentido, as religiões elas acabam, aí cai para a sociologia de novo, sociologicamente, tendo que dar novas respostas à sociedade. Porque se a verdadeira função da religião não é reconectar, nem religar nada, porque ninguém está desconectado nem desligado, enquanto extensão de Deus, não. E se a função não é simplesmente ser um freio social, qual é a função da religião, então? Está entendendo? Seria a função da religião vender um produto? Transformar a salvação numa mercadoria? O empoderamento pessoal, no caso das religiões que trabalham com divindades, e o empoderamento pessoal, ou feminino, ou de um determinado grupo, de uma minoria, e aí? Então, percebe-se que em pleno século XXI, no ano 2025 que estamos, não sei quando você vai ver esse vídeo, pode ser que veja daqui 100 anos, não sei. Mas dentro do contexto atual agora, que respostas as religiões dão para o mundo hoje? Porque muitas das respostas trazidas já não servem mais. E por mais que insista em continuar dando as mesmas respostas para perguntas diferentes, isso só vai afastar ainda mais as pessoas. Ou criar sub-religiões cada vez mais oportunistas, sem base, sem fundamento nenhum, para pegar aquele público que não encaixa em nenhuma outra. Para não deixar o espectador aqui sem resposta, poderíamos até dar um spoiler, antecipar a resposta, no sentido de que a religião, nesse caso, dentro do contexto do século XXI, ela
teria como função, como sempre teve na verdade, mas eram colocadas outras à sua frente, restaria então a função de congregar pessoas com um objetivo semelhante, daquele segmento religioso, com um objetivo semelhante, para juntos fortalecerem sua fé em algo, sempre com foco na ética e no respeito às escolhas dos outros. Então a religião passaria a ser uma escola de socialização da sua fé, onde as pessoas encontram ali pessoas em comum para trocarem testemunhos de fé e fortalecer ainda mais a sua fé, mas também o estudo e a prática do respeito para com as diferenças. Então seria essa uma função da religião, não toda a função em si, mas um pilar principal. Seguindo aqui, 34, no parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no 8º parágrafo da página 34. Nós sabemos que espíritos com os quais nos antipatizamos em outras encarnações e que passaram a nos odiar costumam atormentar-nos e desequilibrar-nos, pois assim se sentem vingados. Mas uma boa instrução religiosa, uma religião correta e firme e uma fé firme em Deus é a melhor proteção contra quedas vibratórias mentais, reações emocionais, negativismos psíquicos e fugas da realidade da vida. Além disso, um bom tratamento espiritual, ministrado por médiuns competentes, afastará esses espíritos negativados e possuídos pelo desejo de vingança, pois esses médiuns, a par do esclarecimento do que está acontecendo espiritualmente, irão ativar divindades responsáveis pelo esgotamento acelerado dos karmas grupais ou individuais. Como assim? Tudo aquilo que você fez de ruim em outras vidas está registrado nos registros akáshicos e fica passando como um videotape constante na atmosfera. Seres que vibram naquela frequência do que foi feito, porque se você fez uma maldade, provavelmente ali tinha uma energia, criou-se uma energia de muito rancor, de mágoa, de ressentimento. Espíritos que vibram nessa mesma frequência, eles podem acessar esses registros, independente de onde eles estejam, e podem, muitas vezes, tomar as dores ou buscar as vítimas que ainda estejam desencarnadas e falar, olha, eu achei fulano de tal para você, ele está disfarçado num corpo de tal pessoa com outro nome em tal lugar, mas é ele, eu vou te levar lá. E aí, precipitarem-se contra aquela pessoa que nem lembra mais quem ela foi. Aí vocês podem passar, mas é justo isso? É justo isso? Eu já não sou mais quem eu fui, eu já não faço mais aquelas coisas e estão me castigando por uma coisa que eu fiz lá no passado? Pode não ser justo, mas é a realidade. Se você semeou, você vai colher. Agora, é aquilo que falei, é justo continuar passando por isso, já que eu mudei, eu procurei me melhorar enquanto pessoa? Aí esse discurso cabe a esses espíritos desviados em sofrimento para entenderem isso aí. Caso eles não entendam, aí tem seres espirituais que conseguem esgotar essa energia, ou seja, conseguem pegar esses registros akáshicos, emparedá-los numa dimensão paralela, onde eles fiquem blindados por um bom tempo e não sejam acessados mais por esses seres, nem por outros que vibram naquela sintonia, e através de determinadas energias, a chama violeta é uma delas, vai se transmutando aquilo e criando-se realidades paralelas contrárias àquele mal que foi feito. Vão criando realidades paralelas com atitudes que pagam no bom sentido, compensam com o bem o mal que foi feito. É como se você gravasse um filme fazendo mal e de repente alguém vai e grava um filme com aquele mesmo ator fazendo o bem e mostra, ó, esse ator ele tanto faz papéis ruins de vilão como faz papel de mocinho. Aí você vai falar, mas espera aí, então quer dizer que a espiritualidade compensa uma coisa que aconteceu de verdade, ruim, com uma ilusão, com uma mentirinha? Não é com uma mentirinha. Cria-se aquelas realidades. Por quê? Por mais ruim que um ser seja, ele tem fractais espalhados pelo universo que não são ruins, que são inclusive seres muito bons, estão em dimensões paralelas trabalhando pelo bem do próximo.
e que isso, de certa forma, favorece aquele espírito que ainda está na maldade, para que um dia ele alcance a luz. Então, quando se cria uma dimensão paralela, fazendo bem, para contrapor alguma situação que foi feito o mal, não está criando uma coisa de mentirinha, está se convidando seres fractais daquele vilão lá do passado, para que eles componham uma realidade paralela de luz, de boas atitudes, para compensar aquela atitude negativa, para que assim, aquela questão kármica seja aplacada, estacionada por uns tempos, para que dê tempo daquele espírito endividado que está reencarnado ali, tentando evoluir, se melhorar, consiga seguir sua jornada evolutiva com um pouco de paz, um pouco mais de paz, para assim expandir sua luz e essa luz chegar aos seus vingadores e tocar-lhes o coração. É um trabalho de formiguinha, um trabalho lento, gradual, e a vítima, entre aspas, que não é vítima coisa nenhuma, porque tem um passado complicado, a vítima precisa querer essa ajuda e vibrar na frequência de receber essa ajuda e expandir a luz da ajuda que vai receber. Então tem todo um trabalho da espiritualidade nesse sentido de ajudar tanto as vítimas quanto os obsessores, que na verdade um é vítima um do outro. Esses obsessores muitas vezes se tornam espíritos de luz com o tempo e até ajudam aquele camarada a ascensionar, às vezes aqueles que eles perseguiam, e às vezes o outro até evolui primeiro e eles vão evoluindo com o tempo também e se tornam amigos no plano espiritual e vão ajudar o próximo a sair daquela situação, porque um dia eles também estiveram numa situação ruim. Bom, cuidado ao lidar, ainda na página 34, tá? Cuidado ao lidar com a religiosidade de quem os procura, pois vocês não sabem como foi que ele adquiriu, nem quais os desequilíbrios psíquicos que ela lhes causou assim que foi ministrada. Esses desequilíbrios, às vezes, demoram para aflorar e se tornar um comportamento incontrolável, pois o ser em questão internalizou, via ensino religioso, demônios abstratos exteriores, que antes só existiam na mente de quem o educou religiosamente. O que quer dizer aqui? Porque dependendo do meio religioso que você esteve ou está, são ensinadas coisas ali totalmente surreais, sobre seres espirituais de uma característica assim, criada teologicamente para manter as pessoas presas com medo dentro das igrejas, mas a pessoa internaliza aquilo que quando ela está vibrando numa frequência ruim, a mente dela pode criar aqueles seres satânicos e esses seres, ainda que imaginários, se voltarem contra eles, ou espíritos que não gostam daquela pessoa, captam aquela energia, aquela criação mental, se vestem daquilo e passam a perseguir a pessoa com a roupagem que ela própria criou na mente dela. Só que são espíritos reais daí em diante, porque eles pegam as criações mentais de quem eles querem atormentar, se vestem daquelas criações mentais e passam a perseguir a pessoa com um elemento que a mente dela própria criou para atormentá-la e aterrorizá-la. Né? É uma espécie de oportunismo que os obsessores muitas vezes se valem, mas que funciona muito bem no sentido de assustar e destruir o outro. Bom, karma é a resultante de procedimento errôneo no trato de sentimentos íntimos, pessoais ou alheios. Karma, na verdade, gente, quer dizer movimento, ação. Se eu faço uma coisa boa, estou gerando um karma bom. Ou se eu faço uma coisa ruim, estou gerando um karma negativo. Então, o karma aqui, acabou que o mestre Rubens focou mais só no sentido detrator, no sentido negativo. E não incentivou muito o lado neutro e positivo da palavra karma, que tanto serve para uma coisa como para outra. Tá? Karma é ação. Tá? Não necessariamente é um peso na sua ficha, na sua capivara ali de crimes espirituais. Resgatar um karma não é sofrer, mas sim aprender a lidar com sentimentos, reequilibrar-se emocionalmente e reparar débitos com fé, amor e caridade. Bom, nesse sentido, ele, queira ou não, nessa outra parte aqui, ele acabou meio que consertando parcialmente o fato de ter esquecido de falar dos dois lados do karma, né? Porque realmente, para você pagar o mal que você fez, você vai pagar não com sofrimento. O sofrimento não lapida ninguém, muito pelo contrário, ele dilapida.
ele fragiliza, ele debilita. E isso aí não é divino. Aprender a lidar com sentimentos, reequilibrar-se emocionalmente e reparar débitos com fé, amor e caridade é a forma de pagar o mal que você fez. Então, é isso que é ensinado para o obsessor, quando ele está sendo, entre aspas, doutrinado. Ele está tentando pagar o que ele cometeu através do bem, se tornando uma pessoa melhor, porque vocês não fazem o mesmo. Não, mas o que ele fez para mim não tem perdão. Você acha que não tem perdão. E o que você fez para os outros? Aí é onde o doutrinador, né, pede para a espiritualidade abrir um painel mental daquele obsessor e mostrar também o que ele fez com os outros. E se os espíritos do qual ele judiou quando eram encarnados tivessem também em cima dele para destruí-lo, como ele quer destruir o outro? Alguns por orgulho falam, deixa vir, pode vir quente que eu estou fervendo. Não vamos usar essa frase, né? Mas assim, é só para você entender. Né? Mas com jeito, com humildade, muitas vezes até chamando algum ente querido daquele obsessor que já faleceu, também aquele ente querido. Tocar-lhe o coração ajuda muito. Ele vai entender que, de fato, não compensa permanecer nas trevas da ignorância e a busca de um acerto de contas inócuo. Mas, enfim, muito bom esse subtítulo aqui do livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada. Tá? Quem puder adquirir, tiver em condições, adquira-o. Tá? E acompanhe a gente. Continue acompanhando nosso curso, continue acompanhando a gente aqui no nosso curso de sacerdócio e teosofia de Umbanda. É gratuito. Se você estiver com dificuldade para conseguir a nossa playlist, dê um jeito de vasculhar no canal Hernani Douglas aí. Você vai encontrar lá na playlist esse curso gratuito. A gente pede que antes você faça o curso O Livro de Exu, que é uma preparação para aqueles que querem trabalhar com segurança e profundidade com os guardiões. E na sequência, faça o nosso curso gratuito de sacerdócio e teosofia de Umbanda, que você não vai se arrepender. Tá? Eu não estou ganhando nenhum centavo, tá, para fazer propaganda desses livros. Nenhum centavo, nem de editora, nem de ninguém. Porque eu quero que você tenha um material de qualidade aí à sua disposição. Que Deus lhe abençoe, Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe conceda muita paz, luz e proteção, e que o axé, nosso solo do mar, esteja sempre convosco. Muito obrigado. Muito obrigado.